É assim que nós temos que agir também, né? Ah, mas o nosso negócio é muito pequeno. Beleza, é aquilo que eu falei, você não precisa ficar a semana inteira, mas tenha um dia, tenha um dia não, né? 1 hora, 2 horas da sua semana em cima do seu financeiro. Crie, né? Comece já a criar esses processos, nem que seja simples. Por quê? Vamos pensar. Eu imagino o seguinte, todo e qualquer pequeno empresário quer o quê? Crescer, expandir. A hora que você expandir, se você já tem isso pré-estruturado, pré-documentado, assim, de uma forma simples que seja, quando você precisar delegar isso para alguém, porque quando você crescer, você vai ter que delegar isso para alguém fazer isso todo dia para você e todo momento, né? Quando você passar isso para alguém, você já vai ter segurança daquilo lá. A pessoa, para ela dar algum nó em você, né, para ela passar a perna em você, vai ser muito mais difícil. Então, tem esses processos, mesmo você sendo pequeno, né? Só que assim, uma empresa maior tem muito mais processos, muito mais procedimentos. Eu sozinho vai ser muito menos, mas é importante eu ter para quê? Já visando o futuro. Vamos avançar aqui. Só estou liberando algumas pessoas, beleza? Só vou pedir para quem está chegando para manter os microfones desativados, para a gente conseguir aqui não dar em microfonia. Ó, o mínimo aqui, ó, de um fluxo de caixa, só para vocês verem a importância do fluxo de caixa. Ó. Vamos pensar aqui, ó, essa pessoa é uma empresa, né? Esse exemplo aqui é um caso real, não com esses valores, tá? Mas a situação real que aconteceu. A pessoa, eu cheguei lá, tem fluxo de caixa? Tem. Beleza. Então você acaba olhando, e aí como é que você faz? Ah, eu faço dia a dia, tudo batendo, tudo certinho e tal. Aí eu fui entender como é que a pessoa fazia. Então vamos supor, hoje, dia 1 de junho, ela fazia o quê? Toda aquela movimentação no sistema dela ficar igual aos extratos. No dia 2, ela tinha toda aquela movimentação do dia 2 igual ao seu extrato. Com isso, às vezes ela pagava a conta que ela poderia ter pensado em uma outra situação. Esse exemplo aqui, ó, ela tinha um saldo de 4 mil, tinha uma conta de 4.500, o que ela foi? Ela foi e simplesmente pagou. Por quê? Porque ela tinha limite no banco, né? Só que assim, se eu tenho limite no banco, né, eu tenho o quê? Uma dívida com o banco. Tem uma pessoa que a gente conhece que ele fala o seguinte, gente, crédito é dívida. Quem tem crédito tem dívida, né? Ah, eu tenho crédito na praça. A pessoa fica contente de falar que tem crédito na praça, né? Ter crédito na praça é você ter dívida. Porque se você pegar aquele crédito, você contrai, né, uma dívida. Essa pessoa não controlava, era tudo não realizado, tinha aquela conta para pagar, pum, pagou porque tinha saldo. Beleza. No dia seguinte, o saldo começou negativo, uma nova conta para pagar, ela ainda tinha saldo, né? Ela tinha limite no seu cheque especial lá para ela poder usar e pagou a conta. No dia 4, ela não tinha nada que pagar e ficou o saldo negativo. No dia 5, ela começou o dia com um saldo negativo, tinha 30 mil para receber e ela tinha 10 mil para pagar. Ou seja, acabou o dia 5 com um saldo positivo. Tá? E ela ia assim, dia a dia, dia a dia. Uma empresa que opera desse jeito, né, apenas aquele dia olhando no seu caixa, ela acaba o quê? Gastando muito mais do que devia. Lembra daquilo que a gente falou? Primeira linha, as minhas entradas, as minhas receitas. Nesse bolo aqui, ó, nesse meio, gastos variáveis, gastos fixos. A última linha, o que eu tenho? O meu resultado. Quanto melhor eu controlar o meu gasto fixo, o meu gasto variável, mais resultado vai sobrar para mim. Tranquilo isso aí, né? Isso aí é fato. Então, essa empresa aqui, ó, vamos pensar, ela perdia muito dinheiro, por quê? Porque ela tinha despesas financeiras. O banco, quando ele te dá esse limite de R$ 500, depois mais 1.500, que fica um limite de 2.000, o banco ele vai te cobrar. E da onde vai sair esse dinheiro? Do resultado seu, daquele dinheiro que você ia colocar no seu bolso, você deixou de colocar no seu bolso e fez o quê? Colocou no bolso do banco. E o banco agradece por isso. O banco ele fica feliz com essa situação. Então esse é um fluxo de caixa que eu falo que não é nada estratégico,
Nem sei se seria um fluxo de caixa, né? Mas, dentro do conceito de algumas pessoas, isso pode ser um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa estratégico? Pessoal, vamos pensar aqui, ó. Segunda-feira, dia 1 de junho. Na quinta, na quarta-feira da semana anterior, ou seja, na semana anterior, eu já tenho que estar olhando o quê? O panorama de como vai estar a minha semana seguinte, ó. Tudo previsto. Se vocês olharem o anterior, é o realizado dia a dia, né? Aqui, ó, é tudo previsto, ou seja, eu estou prevendo o meu futuro. Aí o que acontece? Hoje, né? Vamos pensar, quarta-feira da semana que antecede a semana que eu vou ter esse problema. Eu vejo aqui, ó, eu começo o dia com 5 mil, eu tenho uma entrada de 5, pago uma conta de 2 e sobra 4. Segunda-feira eu vou estar tranquilo. Na terça-feira, eu começo com 4, tenho uma conta de 4 mil a pagar. Fico negativo. Vai negativo, pago mais uma conta de 1.500, fico mais negativo ainda. E meu saldo se ajusta no dia 5. Vamos pensar que seria sexta-feira. Muito bem. Bom, se eu tenho esse fluxo de caixa estratégico, o que eu posso fazer, gente? Né? Eu tenho N possibilidades, eu tenho dias para tomar uma decisão com calma. Eu não tenho que fazer nada de última hora, que nem eu sempre brinco com meus alunos, eu não tenho que sair catando cavaco, né? Correndo atrás do prejuízo. Não, eu estou com calma, eu estou tranquilo, eu tenho uma situação para outra semana, ou seja, eu tenho 2 dias, no mínimo, desta semana ainda para tomar uma decisão, né? Qual que seria essa decisão? Bom, será que se eu descontar essa duplicata, trouxer ela para cá, né? Vamos pegar aqui, ó, 30 mil. Ao invés de eu deixar para o dia 5, se eu descontar essa duplicata, colocar ela aqui, são só 3 dias aí, quanto será que o banco vai me cobrar? É uma situação que eu posso fazer. Embora eu vou pagar, mas é uma situação. Bom, mas eu não quero descontar duplicata, né? Se eu pegar um dinheiro emprestado do banco, um capital de giro, porque ó, eu pego no dia 2 e já devolvo para o banco no dia 5. Será que eu consigo fazer isso? Quanto que custaria para eu pagar esses juros nesse período de 2, 3 dias aí? É uma questão que eu posso analisar. E uma outra questão, né, que muita gente não leva em consideração, e eu vejo que seria a melhor situação, o que é? É eu chegar para esse fornecedor aqui, ó. Se eu tenho uma relação com esse fornecedor, se ele é um fornecedor que está sempre junto da minha empresa, está sempre me fornecendo, qual que seria a melhor situação? Eu chegar e falar, fulano, eu tenho aqui, ó, na próxima semana, na terça-feira, ó, vamos pensar, eu estou na quarta-feira da semana anterior. Na próxima semana, na terça-feira, eu tenho um título vencendo de R$ 4.500. Eu estou com um desencaixe no meu fluxo. Eu consigo jogar para sexta-feira essa prorrogação sem juros? Eu tenho 2 possibilidades que ele vai me falar. Sim, eu consigo segurar para você até sexta-feira sem juros, ou não, eu não consigo segurar sem juros. Você pode pagar na sexta-feira, eu não vou te protestar, não vai te interferir nada, mas eu vou cobrar juros porque o boleto já está no banco, tal. Beleza. Quanto que você vai me pagar? Quanto você vai me cobrar de juros para eu pagar isso na sexta-feira? Ah, legal. Aí, ó, eu já sei. Se eu descontar o quanto que eu vou pagar, eu já sei. Se eu emprestar, o quanto eu vou pagar do banco. E se eu conversei com o meu fornecedor e ele me cobrar os juros, o quanto ele vai me cobrar. Mas, se eu tenho um bom relacionamento, gente, eu estou falando de 2, 3 dias. É muito natural esse fornecedor falar o seguinte, não, pode jogar lá para sexta-feira que não tem problema. Vamos se colocar do outro lado, né? Você é um fornecedor de uma outra empresa, ok? Então, você é o fornecedor e o seu cliente pede para você, é um cliente bom ali, sempre presente, paga tudo certinho, é um cliente que está sempre junto de você. Se ele pede para você uma prorrogação de 2, 3 dias, você não vai dar? É normal a gente conceder, né? A não ser quando o título já foi descontado, alguma coisa assim, a gente não consegue mesmo, né? Mas se o título está na casa ainda, é muito normal a gente conseguir essa prorrogação. Então, tentem essa prorrogação antes de qualquer outra manobra. Então, ó, no dia 4, no dia 2, ia sair 4.500, eu ia ficar devendo 500. Se eu já conseguir prorrogar aqui, ó, sem juros, ou seja, eu não vou pagar nada de juros aqui para o banco, né, de cheque especial, de limite de uso aqui. Eu começo o dia 3 com 4 mil e
A conta que iria me estourar em em R$ 2.000 aqui, ó, já não é mais problema. Eu consigo pagar essa conta sem problema nenhum. Eu venho para cá com saldo positivo, começo com saldo positivo, ou seja, fiz uma manobra estratégica no meu fluxo de caixa e quanto que me custou, né, dentro desse contexto que eu estou colocando, que o fornecedor concedeu a prorrogação sem cobrança de juros? Nada, nada. Eu ajustei o meu fluxo de caixa sem consumir um centavo da minha empresa. E detalhe, isso tudo com dias de antecedência, né? No mínimo aí, ó, com meia semana de antecedência. Ou seja, na semana seguinte, aquilo que eu poderia ser uma semana que eu iria ficar preocupado com as contas, porque vamos pensar, no dia 5 eu tenho que pagar funcionário e tem que, ou seja, eu já entro na semana tranquilo. É isso que as informações nos faz, nos dá tranquilidade, nos dá o quê? Qualidade de vida, né? Eu ter uma estratégia dessa me gera qualidade de vida, por isso que eu sempre falo, é importantíssimo isso na nossa vida.